Versículo 5, como a pastora vai trazer a mensagem, eu vou ser breve para que não se torne afeto. Louvado seja Deus. Então eu peço que a igreja fique de pé, abra as vossas Bíblias no título da campanha que se encontra em Neemias. Neemias fica depois de Crônicas, Reis, antes de Salmos, antes de Jó. Para você ter uma base, você vai lá em Salmos, volta a Jó, Neemias. Louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 5. Deus santo, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus fiel. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem está procurando misericórdia, vai no livro de Salmos, Jó, Neemias. Voltando, Salmos, Jó, Neemias. Louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 5, que diz assim: E eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envias ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. Amém? Somente esse versículo, que é o título da campanha, pode se sentar. Quando Neemias ele ouve falar o estado lamentável que se encontra em Judá, que se encontra em Jerusalém, ele se coloca de joelho e chora. Mas Neemias ele estava dentro do palácio como copeiro. Como copeiro ele tinha as melhores vestes, as melhores comidas, as melhores acomodações, ele tinha tudo que lhe era fornecido, porque era copeiro do rei, e para servir o rei, ele tinha que se vestir bem, ele tinha que comer a melhor comida, comer o que o rei dava, porque quando ele servia ao rei, ele tinha que experimentar primeiro, porque se tivesse alguém tramando contra o rei, para envenená-lo, para matá-lo, quem iria morrer era o copeiro. Então, o copeiro ele comia a comida, bebia água, bebia o vinho, tudo antes de chegar ao rei. E isso antigamente era normal, porque dentro do palácio as pessoas muitas vezes viam o rei como alguém tirano, alguém com muito poder, e quando os seus descendentes ou alguém perto a ele queria tomar o trono, tentava armar contra o rei, mas ele já se respaldia disso, para que nenhum mal lhe chegasse e tentasse encontrar ocupado. Neemias ele podia não estar preocupado com Jerusalém, com o povo que se encontrava em situação difícil. Neemias podia não se preocupar com a situação de fulano, ciclano ou beltrano, porque ele vivia bem, comia bem. Então para que se preocupar com o vizinho da esquerda ou da direita? Para que se preocupar com quem está na sua frente ou atrás de você, se ele tem tudo? Nos dias de hoje nós vemos que é cômodos. Nós temos o nosso emprego, temos o nosso salário, temos a nossa comida, mas o nosso vizinho muitas vezes está passando fome e necessidade. O seu filho não tem um litro de leite ou um copo de leite para beber, bate na nossa porta, pede, e o que nós falamos? Você nessa idade não quer trabalhar? Você nessa idade está pedindo? Vai botar papelão como se fosse fácil? Vai fazer qualquer coisa como se fosse fácil? Às vezes é fácil falar com alguém e trabalhar, mas não sabe a situação que a pessoa está passando, porque não consegue emprego. Quando os irmãos de Neemias chegam e ele pergunta como está o seu povo, eles falam: o povo está passando por miséria. Eles não ocultaram o que estava acontecendo. Os muros estavam fendidos, as portas, as brechas estavam queimadas, e o povo estava vulnerável a qualquer ataque inimigo. Ou seja, o povo tentava plantar, o inimigo vinha, entrava, cortava e tacava fogo. O povo tentava colocar um gado para amamentar ou para crescer, vinha o inimigo, matava, usava a carne para a sua própria essência, para a sua própria comida, e deixava o povo passar fome. E isso
nos dias de hoje não é diferente. Nós temos as nossas coisas, nós temos a nossa comida, nós temos os nossos empregos e não estamos nem para ir para fulano da esquerda, para a direita ou para familiar, porque nós achamos que aquele familiar não merece a nossa atenção, mas nós damos a nossa atenção quando é para criticar. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da vida, vai se posicionar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É muito fácil criticar do que estender a mão para ajudar. Neemias, ele simplesmente rasgou as suas vestes. Ele entrou em oração, em jejum, em propósito com Deus, antes de falar com ele. Ele orou a Deus e disse: Deus, ouve hoje a oração do teu servo. Estejam atentos os teus ouvidos para a oração do teu servo, para a oração dos seus servos que buscam continuamente, querendo te buscar em verdade, e os teus olhos abertos para ver a nossa situação. Ele buscou por ele e buscou pelo povo dele. Ele podia simplesmente orar pelo pecado dele, mas ele orou pelo pecado dele, dos pais e do povo dele, porque ele tinha um objetivo na vida, ele tinha algo para fazer na vida. Então, para antes de chegar a ele pegou, dobrou o seu joelho a Deus, buscou a Deus, orou, jejuou, se consagrou. E quando ele terminou de consagrar, de orar, de buscar, ele chegou diante do rei para servir. E o rei perguntou: por que tu está triste, Neemias? Porque vejo que está triste de alma, abatido de alma, sendo que não está doente. Muitas vezes nós vemos para a igreja, o corpo pode não estar doente, mas a alma está abatida, angustiada, triste, porque nós ouvimos palavras, nós ouvimos desaforo, nós ouvimos afrontas de familiares, pessoas que moram dentro da nossa casa, que vêm nos afrontar com palavras, ainda que não seja por querer, mas porque deu brecha para o inimigo entrar na mente, culminar e fulminar a vida de uma pessoa que está tranquila. E ali você abate aquela alma, a pessoa se entristece e adoece por causa de uma simples palavra. Mas quem disse foi a minha mãe, que me disse tal palavra, e eu fiquei abatido. E eu não posso educar contra a minha mãe. Mas foi a minha avó que falou, mas foi o meu irmão que falou, mas foi a minha esposa que falou. Muitas vezes a gente não pode retrucar em palavras, mas podemos dobrar o nosso joelho para Deus e dizer: Deus, ouve agora a afronta que me foi lançada, porque o Senhor conhece o meu íntimo e conhece o meu coração e sabe de onde vem a minha angústia e de onde vem a minha tristeza, para onde eu vou e para onde está agora, porque o Senhor conhece a vida, o Senhor conhece a morte, o Senhor deu, o Senhor tira. Satanás não toca na minha vida, na sua alma, se Ele, Deus Todo-Poderoso, não permitir. O Senhor pode permitir que Ele lance uma enfermidade, mas Ele não permite que você caia num leito de morte ou que você morra, se assim Deus não permitir. Jó caiu em grande doença, em grande desgraça, porque Deus permitiu que ele fosse tocado. Mas em nenhum momento Deus permitiu que lhe tocasse a alma, que lhe tirasse a vida. Ei, você pode estar se sentindo abatido, triste, cabisbaixo, sem esperança, sem saber o que fazer, sem saber qual o rumo que vai tomar da vida. Mas Deus diz: eu sou a direção, eu sou a mão que guia, eu sou a luz que clareia a estrada, eu sou a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que antes no início de tudo estava lá, e depois de tudo passar, ainda permanecerei lá. Quando Neemias se coloca no propósito que ele chega em Jerusalém para edificar o muro, para trazer paz e tranquilidade para o seu povo, 3 homens se levantam contra aquele povo, contra aquele homem de Deus, chamados Samalaque, Tobias e Gesem. Quando aqueles homens ouvem Neemias dizendo que iria restaurar a cidade de Jerusalém, os seus muros, as suas portas, e fortificar aquela cidade, e trazer esperança àquele povo, porque aquele povo estava sem esperança.
aquele povo já não sabia mais o que fazer. Aquele povo já não tinha mais um caminho para seguir. Quando eles ouvem Neemias dizendo: vamos restaurar, vamos erguer e vamos trazer uma nova vida para essa cidade, esses homens se levantam, começam a zombar de Neemias, e Neemias diz: Deus, o Senhor está ouvindo esta afronta, que esses homens não lhes sejam ocultados seus pecados, mas lhes sejam revelados, e eles não irão fazer parte da nossa vitória, da nossa construção, porque toda a zombação que eles fizeram hoje não vão ficar escondido. Eles começam a erguer aquela muralha, eles começam a erguer o muro. Certa vez chega Sanbalate com carta dizendo para seu emissário, dizendo: olha, leva essa carta para Neemias e diga para ele vir falar comigo. Neemias pega aquela carta e diz: é lícito que eu saia do meu lugar com o muro em construção e desça para falar com ele? Eu não vou. Então Sanbalate fica furioso e manda a segunda vez. Ele dá a resposta, a terceira vez, a quarta, a quinta vez, e ele diz desta maneira: eis que você está tramando contra o rei, você está levantando sacerdotes e profetas para que você seja ungido a rei, e eu vou falar com o rei. Então Neemias disse a segunda escrita para ele, mandando o mensageiro dizer dessa maneira: todas essas palavras que você está falando está vindo de você, porque em nenhum momento eu me proclamarei, em nenhum momento eu estou levando um sacerdote ou profeta para poder me proclamar rei, e tudo isso é da sua invenção, da sua mente. Então o que acontece? Sanbalate e Tobias, não satisfeito com isso, simplesmente envia um sacerdote, e esse sacerdote chega para Neemias e diz: olha, se esconde no templo, porque eles vão vir te matar. Então Deus revela para Neemias o que vai acontecer, e Neemias diz: olha, você está combinado com Sanbalate e Tobias para que eu me esconda deles e eles me achem lá dentro e eu seja tomado como mentiroso, que eu seja tomado como alguém que está com medo, para que eles me matem. Deus, ele revela aos seus servos e às suas servas toda a artimanha maligna do que o diabo está tramando. Sanbalate, Tobias e Gesem se esconderam no meio do povo, se infiltraram no meio do povo, para que se alguém tentasse reconstruir, erguer Jerusalém novamente, pudesse ir, enviar homens, cavaleiros para destruir e matar aquele povo. Mas Deus é tão fiel que Deus revela o inimigo no meio do seu povo, cala o inimigo, coloca o inimigo como derrotado, e o inimigo não pode fazer nada, porque é Deus que revela, é Deus quem cala, é Deus quem faz, e o homem não faz nada. Neemias, em nenhum momento ele saiu do propósito, em nenhum momento ele se acovardou, em nenhum momento ele ouviu as afrontas de Sanbalate, Tobias e Gesem e saiu correndo com medo, mas ele permaneceu firme no propósito. Ainda que venha a doença, ainda que venha a acusação, ainda que venha a afronta, ainda que venha o desânimo, ainda que venha a injúria, permaneça no propósito. E está devagar a caminhada, mas continue caminhando. Está fraco, mas continue caminhando. Está sem força, mas continue caminhando. Está sem esperança, mas continue caminhando. Porque Deus é quem dá a esperança para o seu povo. É Deus quem revelou a Neemias o que estava acontecendo. Porque dentro daquele palácio se levantou um homem corajoso, um homem que não se acomodou, um homem que tinha tudo, mas que não se deleitou nas coisas que ele tinha, enquanto o seu povo passava por fome, por miséria, era atacado, humilhado e roubavam tudo. É um homem que, quando ele ouviu falar que o seu povo estava em dificuldade, ele rasgou as suas vestes, ele se lançou na presença de Deus
Deus, orou e jejuou e buscou uma resposta de Deus. E disse: Deus, me dá uma estratégia, porque se for do teu agrado, o Senhor me honra na presença desse rei, porque eu sou apenas o copeiro. Porque se ele fosse um governador, seria mais fácil. Se ele fosse um general temido e valente, seria mais forte, mais fácil. Mas ele era apenas o copeiro do rei. E mesmo sendo copeiro, ele não caiu, não desistiu, não parou, continuou firme nos propósitos que o Senhor tinha colocado na sua vida. Louvado seja Deus. Irmão, nós entramos no propósito de escolher, irmão Márcio ficou muito enfermo com uma gripe, mas Deus é fiel. Deus é fiel em colocar uma unção sobre a boca do seu filho. E por essa causa me ponho de joelho. Neemias foi para Jerusalém para fechar as brechas. Qual brecha que está aberta na tua vida? Porque o Senhor fala: se tu tiveres em mim e a minha palavra tiver em ti, pedirá tudo o que tu queres e lhe será feito. Repete comigo: eu quero, eu posso e eu consigo. E no nome de Jesus, eu vou conquistar mais de Deus, menos de mim e nada de ninguém. Você crê? Presta no Senhor, irmão. Ele acorda triste, vai servir um vinho para o rei, mas a alma está triste. Não saindo do contexto, estamos terminando, que Deus falou aqui tremendamente, né? Eu quero falar uma coisa para você. Quando Elias, ele vem para aquele lugar lá mandado, ele vem e o Senhor fala para ele: vai que eu sou contigo. Ele enfrenta 450 profetas de Baal. Ele foge por causa de quem, irmão Márcio? Uma mulher. Ele foge. Ele se esconde. Eu não sei quem é o teu inimigo, mas eu quero te dizer: o Senhor está no barco com você. O Senhor está no barco com você. Eu não sei qual é a sua situação, mas o Senhor está falando esta noite: fecha as brechas, porque eu vou edificar a tua casa. Salmo 23 é prosperidade no meu armário, na minha casa. Um dia o Senhor falou para mim, eu lembro, eu estou terminando aqui, eu fui numa casa. A gente é casado há quantos anos? Passamos por uma luta há muitos anos atrás, onde a minha herança foi só 2 filhos, não esposo, não casa, não nada. E aí eu fui buscar Deus mais. Eu buscava Deus de manhã e de tarde de noite. Era ou não era assim? Eu lembro que eu entrei na casa de uma conhecida minha. E eu falei para ela assim: eu preciso de arroz. Ela falou para mim assim: ó, o que eu tenho aqui é para mim passar o mês. Mas eu estou te dando essa latinha aqui, você vai poder da tua tirando de arroz, não vai faltar mais. Era uma latinha de elefante cica. Quem conhece, já viu? Oi, irmão, eu não discuti com ela não. Peguei aquilo com tanta fé. E naquela época, passava um homem que vendia balde de plástico. O meu esposo, ele tinha comprado. Não saiu na época o dinheiro que saía de seguro, né? Para pagar na data. A gente devia já uns 3 homens de cesta básica. E eu sabia que aqueles homens, quando viessem para receber, estariam estando na minha porta. E aquela mulher, ela não me deu nada, mas ela falou assim: ó, o meu Deus, a qual eu sirvo, ele manda te dizer: você vai conseguir parcelar tudo, não vai comprar mais nada assim, não vai te faltar nada dentro da tua casa.
Eu quero te dizer, irmão, que o Deus que eu sirvo, Ele é fiel. Foi no que Ele ganha, nós pagamos hoje R$1.500 de hotel. A conta de luz, ela é certinha. Nós estamos naquela casa há 6 anos. O Lucas já esteve lá, numa casa grande. Eu já não queria mais estar lá, porque é muito grande, só tem 3 pessoas lá. E eu quero dizer para você, irmão. Pastora, você está 100%? Não, sou falha. Muito falha. Mas até o processo na qual eu, para mim, não iria sair. Quando o Senhor recolheu Maria, com uma semana esse processo saiu. Para mim, a glória do Senhor. Com o que Ele ganha, nós pagamos o nosso aluguel, assim, nossa conta da luz. Nós não pedimos emprestado nada para ninguém. O meu carro não volta gasolina, água, manutenção. Tá, Ele não deixa eu mentir, não é assim? E essa semana eu ainda, a gente foi no banco para ver algo no limite de cartão, que a gente sempre tem um limite e mais uma continha que a gente sempre guarda. Olha para o seu irmão aí, olha para ele, é palavra profética. Diga para ele assim: ei, você é dependência de Deus. Você não tem que correr atrás da bênção nenhuma. Elas vão correr atrás de você. É promessa do Senhor na nossa vida, irmão. É promessa. E quando eu quero alguma coisa, eu falo para ele assim: eu vou usar o seu cartão. Ele fala: vai lá e usa. Agora, você pergunta para mim quanto eu usei? Não, irmão. Eu nem sabia o limite que era o cartão dele. Eu até reclamei que era muito pouco. Eu quero dizer, sempre temos um limite que fica lá. O Senhor não me deixou mais envergonhado e nem confundido. A partir do momento que eu começo a ler isso aqui e ver, ela acontece para mim. Eu não vivo mais prostrado. Eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Passei muita luta quando eu fiz a cirurgia de coluna na minha queda, 3 cirurgias de coluna. Bom, Marcos conhece há tempos atrás. Era uma igreja de mais de 300 pessoas. Mas eu quero te dizer, essas portas não fechou ainda, porque o Senhor falou para mim: ai de você se fechar. E não se tiver eu e ele aqui, e meu filho que faz um culto de manhã, eu tenho que ficar aqui, porque na minha casa Deus tem me honrado. Ele não tem me deixado pedir. Ele tem me honrado, irmão. E até mesmo na cadeira de roda o Senhor me honrou. Passamos por vários ventos, mas o Senhor está falando aqui que tem Neemias aqui. Edifica os muros, fecha as brechas. Gideão se levanta, ele malha trigo no lagar, porque tem que ser escondido. O anjo vem para Neemias, essa palavra para ti, que fala com ousadia. Ele fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele olha para o anjo e fala assim: mas se o Senhor fosse comigo, por que tanto mal me sobrevém? Eu vou fazer prova se o Senhor está comigo. Num dia, se eu mudo o contexto, ele fala da maneira que ele quer. Se o Senhor for comigo, toda a grama vai estar seca, mas o novelo de lã vai estar molhado. Senhor, não fique irado comigo não, mas agora eu vou fazer diferente. Toda a grama vai estar seca, mas ele inverte. Primeiro o novelo tem que estar molhado, mas estava chovendo, como pode isso? Faz prova de Deus na tua vida. Faz prova de Deus na tua vida, porque eu sou do Senhor. Neemias, ele vai lá, mas ele tem a ajuda dos ministros, de reis, ele tem a ajuda. Não leia a palavra para dar para ninguém, leia a palavra para você viver ela. Irmão, tem um filho meu, estou acabando já aqui, com dificuldade. Agora o Leandro está trabalhando também em home office.
Ele fez faculdade, hoje ele trabalha em home office dentro de casa. Praticamente em casa, a despesa, ele me dá o ticket para me pegar, são R$1.500. Então, com despesa, eu não gasto mais nada. E hoje, ele falando comigo, ele falou para mim assim: eu não tenho o que falar de você, porque você criou nós. A gente vivia uma vida de luta. E ele falou isso para mim: você não precisa dizer quem você é. O Senhor vai falar a respeito de você para as pessoas. Você crê? Você não precisa se preocupar com a opinião dos outros. O Senhor vai te honrar. Só que esse ano de 2024 que está entrando, se reinventa na palavra, porque tem vitória para você. Se reinventa dentro do contexto da Bíblia, porque Davi foi honrado, Gideão foi honrado, Neemias foi honrado, e você também vai ser. Você crê nisso? Você crê? 450 profetas de Baal, e quando chega diante de uma mulher, aquele homem se curva. Não se curva mais diante da sua situação. Faça a prova do tamanho de Deus que você serve. Eu lembro que eu fiz um voto que ele não quis que eu fizesse, mas eu fui e fiz. Eu falei: se o Senhor é comigo, Ele muda toda a minha história. Se Ele anda comigo, é porque Ele vê o tamanho do meu Deus. E as pessoas vão começar a andar com você, porque vai ver as coisas grandes que acontecem na tua vida. Você crê? Você crê? Deus hoje está tocando lá dentro da tua casa, no íntimo, no profundo e no escondido. Ele não está enviando Gabriel, não. Ele está enviando Miguel para quebrar todo o laço, todo o embaraço. Você toma posse? Neemias ele enfrenta Sanbalate e Tobias. Eu não sei quem é o Sanbalate e Tobias na tua vida, mas o meu Deus está agindo lá. Crê? Se eu falo para você aí atrás, não para de buscar, não deixa de orar, porque o Senhor tem promessa naquela vida, viu, mãe? O Senhor curou, fechou aquela ferida. Mas Ele fala assim para você: eu te chamo pelo teu nome, tenho propósito contigo. Te põe de pé, começa a dobrar o teu joelho, orar dentro da tua casa, começa a declarar na porta de entrada, começa a declarar nos portões, declara. Porque dos teus filhos, os 3, quem te deu foi eu. E onde tem promessa, o diabo não toca. Então, apóstolo da palavra, da promessa. Amém, irmão? Domingo se encerra, e o título da campanha é: por essa causa eu me ponho de joelho. Daniel orava quantas vezes no dia? Quantas vezes? Irmão, se nós oramos uma, na hora de dormir é muito. Porque quando chega na hora de dormir, ele fala: eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, Senhor, eu não consigo. Começa a se pôr de manhã, antes de começar o seu dia, ao menos no Pai Nosso. E finaliza. Para um pouquinho o que eu sabe fazer, porque às vezes a gente está tão preocupado com o Neymar, o que vou comer, o que vou comprar, como vai ser minha casa. Porque você vai ver o que o Senhor vai fazer. Tem coisas, viu, mulher, que nós colocamos na mão do Senhor e descansa. Não tira mais. Você colocou na mão de Deus, agora quem vai tratar com aquela vida sou eu. Não tira mais. Da tua filhinha eu cuido. Foi eu que dei fôlego para ela. Foi eu que dei a vida. E dei mesmo a convite para tirar a vida dela. Tu viu? Aquele seu neto, eu já estou tratando. O Senhor está tratando. Amém, irmão? A palavra ela é firme, ela é forte, ela é revelada pela palavra. Hoje o pastor Marcos falou que não tinha condições de pregar. Hoje foi quem tu cantou mais bonito aqui na frente. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Se coloca de pé, irmão.
É presença. Se nós se encher do louvor e da presença, o diabo não tem poder na nossa porta, não. Ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele tem que fugir de você. A palavra do Senhor, ela fala assim, ó, já estou acabando. Fugir do diabo. É assim? É assim, irmão? Pode. Resistir o diabo. Fica ali, ó. Ele vai fugir de você. Ele não vai suportar a presença de Deus na tua vida. Ele não vai suportar o que Deus tem para te entregar. Porque não vai ficar nem envergonhado, nem confundido. Deus vai te honrar. Você crê nisso? Deus tem surpresa. Viu, meu amado? É surpresa. É aquilo que o coração não viu, né? Que o ouvido nem ouviu e que os olhos nem contemplou, que Deus tem preparado. E tem pessoas aqui que é tempo de viver o milagre de Deus. Viver o milagre de Deus. Ponte de pé e o Senhor vai falar com você. É como você falou aqui, viu, irmão Márcio? Com vontade ou sem vontade. Aqui tem muito pão. Aqui tem muita água. E quem beber dessa água, sede nunca mais vai ter. Qual que é o nosso defeito? É não conseguir pegar isso aqui e falar, Senhor, nem que seja 30 minutos, 20 minutos, eu vou ficar aqui, eu não vou entender, mas o Espírito Santo vai me mostrar, vai me revelar. E aí você vai ver o Senhor te honrar. Elias, tem uma viúva lá em Sarepta. Eu já falei com ela vai te sustentar lá com pão, mas a mulher não tinha nem pão para ela. Ó Deus, como confunde o inimigo. Deus vai confundir aqui o inimigo. Você toma posse? Toma posse da palavra. Abre tuas mãos, nós vamos orar. Senhor, toma a tua igreja. Livra do acidente, da bala perdida, do homem sanguinolento, de toda a fúria do diabo. Vê o rosto do teu servo por onde eles andarem, por onde eles passar. Porque o Senhor é um Deus fiel. E operando o Senhor não há quem possa impedir. Que essa semana seja uma semana de acontecimento. Mesmo aquilo que disseram que não é teu, Deus vai fazer com que chegue à tua porta, para que o nome dele seja glorificado. Diga, eu recebo. Porque se Deus é por nós, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencemos em Jesus. Deixe minha paz e que a tua semana seja como a vontade de Deus, boa, seja abençoada, amém, irmão? Seja abençoada. Semana que vem estamos fechando essa campanha aqui, amém?